Bom dia, minha gente querida. Graça e paz de Jesus sobre a sua vida. Peço a gentileza de me dar um joinha para ter certeza que o áudio está bem, que você está ouvindo bem, porque nós trabalhamos com tecnologia. Depois de um certo tempo, precisa ver como é que a coisa está funcionando, né? São novas oportunidades e novos desafios. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Anícia. Deus te abençoe. Moracelli, bom dia. O áudio tá bom? Me manda um joinha para eu ter certeza aqui, gente. Tá bom? E aí nós vamos conversando um pouquinho. Bel, bom dia. Graça e paz para você. Fernando, obrigado, querido. Deus te abençoe. Edgar, né? Olha, nós estamos começando essa manhã abençoada por Deus, porque a nossa fé se renova na graça de Jesus, o nosso Salvador. E sempre se lembre que para nós o domingo é o primeiro dia da semana, daí segunda-feira, terça-feira, e é o dia em que tudo começa. E que oportunidade ótima de começarmos refletindo que Jesus ressuscitou o terceiro dia. Ele ressuscitou crucificado naquele terceiro dia de domingo, que é o primeiro dia. Ele inaugurou todas as coisas, a novidade para a nossa vida e enche o nosso coração de esperança. E esse é o meu desejo, que você tenha uma semana que comece já sob as bênçãos de Deus, sob a graça de Jesus. Eu quero compartilhar brevemente com você, nesse dia, o assunto que eu ministro hoje pela manhã na Bíblica da Serra e também às 10 da manhã e às 18 horas aqui em Mogi. Nós estamos tratando desse tema que nos ajuda a conhecer melhor o nosso Pai Celestial. E hoje o nosso tema é Meu Pai Prepara o Futuro. Eu não sei se você já ouviu falar, mas há uma estratégia no grupo daqueles que são empreendedores, grandes empreendedores, é uma área do conhecimento e de estudos chamada futurologia. Deixa eu dar uma saudação aqui para Natália. Deus abençoe você. Bom dia. Então, futurologia não é uma coisa de adivinhação, é, na verdade, uma maneira em que pessoas estudam tendências, colecionam dados, veem comportamentos sociais e, baseado nesses dados, comportamentos sociais, tendências de tecnologia, desculpem, eles fazem uma projeção probabilística do futuro. Isso foi desenvolvido na década de 40, pelo menos a terminologia, na década de 40, por um professor alemão chamado Fleschheim. Ele dizia que era preciso coletar dados a fim de criar uma nova ciência probabilística, ou seja, quais são as probabilidades do que vai acontecer em 1 ano, em 5 anos. E a ideia é que o conhecimento antecipado de algumas probabilidades poderia ajudar o indivíduo a tomar decisões hoje, implementar mudanças, empresas, negócios implementarem mudanças, e com isso eles poderiam ter vantagens competitivas na vida. Agora, a ideia de alguém ter a capacidade de fazer análise probabilística do futuro ou de dar aquela espiadinha no que o futuro guarda, ela não é nova. Os povos antigos, nós sabemos, eles já faziam isso. É por isso que quando o povo de Israel chegou na terra de Canaã, Deus ele proibiu veementemente que o seu povo consultasse aqueles prognosticadores, adivinhos. A palavra adivinhar vem do latim e significa divinar, ou seja, conectar-se com algum ser oculto espiritual. E Deus proibiu isso. Por quê? Porque tal prática levaria o povo de Deus à idolatria. E a idolatria invariavelmente nos leva a uma forma de egoísmo. E 2 coisas desembocavam dessas práticas. Uma delas, eles poderiam ser enredados por charlatões, pessoas que inventam coisas e dizem que tiveram alguma impressão espiritual. O segundo, eles poderiam sim acabar enredados por espíritos enganadores. Há 2 textos que eu quero compartilhar com você rapidamente. A proibição, Deuteronômio 18:14. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor Deus não permitiu tais práticas. Por quê? 2 razões bíblicas. Uma delas, charlatanismo. Jeremias 23, 25 e 26 diz assim: Ouviu que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho,
Eu tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões da sua própria mente? Mas no livro de Atos, no capítulo 16, versículos de 16 a 18, nós temos um caso muito interessante em que Paulo e Silas se encontram com essa jovem que era possuída por um espírito de adivinhação. E como eles agiram naquela situação? Expulsaram o espírito daquela moça e libertaram. Então, o risco de se envolver com questões de adivinhação é que você pode ser enredado por charlatanismo ou pode ser envolvido, aprisionado por espíritos malignos que realmente estariam atuando ali. Mas, por outro lado, positivamente, e deixa eu dar uma pausa para cumprimentar mais alguém aqui. Paulo, um abraço, querido, bênção sobre a sua vida. Mas, por outro lado, Deus levantou profetas. E quem era um profeta? Era alguém que tinha um relacionamento muito próximo com Deus. E Deus mostrava como o povo estava se comportando e como o povo deveria mudar o seu comportamento. E Deus antecipava, dava algumas vezes vislumbres do futuro que contemplavam disciplinas para os rebeldes, mas bênçãos felizes para aqueles que eram fiéis a Deus. Então aqui temos nós, como as pessoas lidam com essas questões de antecipação ou vislumbre do futuro. Uma delas, futurologia, que é baseada na coleta de dados e estudos de tendências sociais. O outro que é a adivinhação, condenado pela palavra de Deus, divinare, qualquer forma, qualquer tipo. E o terceiro, a revelação profética, aquilo que Deus dá, a fim de que aqueles que creem possam ter um coração transformado. Mas de todas as profecias colecionadas, talvez a mais bela, a mais formidável, impactante, talvez incrível, é a que se encontra em Apocalipse 21, escrita pelo apóstolo João, que diz assim: Eu vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você sabe que João, quando ele escreveu esse texto, essa profecia, essa visão, esse vislumbre do futuro, ele estava exilado na ilha de Patmos. Imagine você, um homem que serviu naquela região, naquele momento da Ásia Menor, próximo a Éfeso. Ele serviu 7 igrejas. E por causa da pregação do Evangelho, ele foi condenado pelo imperador Domiciano. Naquela ilha, isolado de tudo e de todos, naquela ilha inabitável, Jesus aparece para ele. É interessante que João, logo na introdução desse livro, ele se descreve como um companheiro. Ele diz assim, olha, um companheiro de aflição, um parceiro, alguém que comunga das mesmas dores. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Alguém que tem a comunhão da dor. E quando você pensa que João foi o apóstolo mais jovem, conhecido como o discípulo amado, tão próximo a Jesus, que se sentia na liberdade de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, o ombro de Jesus. Apesar de tudo isso, ele diz que ele é um parceiro, um companheiro de aflição. O fato de ser um discípulo amado, de ser um apóstolo, de ser o mais jovem no início do seu ministério, porque aqui ele já é um ancião nesse momento na ilha de Patmos, ele não foi imunizado aos problemas, ele não foi protegido de passar por problemas e por aflição. É uma lição importante para todos nós. Podemos ter fé em Jesus, amarmos a Jesus, sermos vocacionados por Jesus e ainda assim enfrentaremos aflições nesse mundo. Jesus disse isso no Evangelho, escrito por João, capítulo 16, no mundo tereis aflições. Mas essa mensagem que Jesus traz a ele então, da revelação, era uma mensagem para renovar o coração dele. Era um vislumbre do futuro para que ele pudesse, no presente,
renovar o seu coração com perseverança, com esperança, com coragem. É maravilhoso ver que no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 19, há uma divisão natural. O texto diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, as que são, as que hão de ser. Ele viu Jesus, ele soube a condição daquelas igrejas, mas ele vislumbrou o futuro, o que Deus faria no futuro. É o que nos leva ao texto que lemos há pouco, culminando lá naquele capítulo 21, em que ele vê novo céu, nova terra, nova Jerusalém. É interessante que a palavra novo, kainé no grego, não é apenas novo no tempo, não é apenas algo que está iniciando naquele momento, porque algo que é novo no tempo não é necessariamente melhor. Por exemplo, você pode ter um carro que você gosta e você vai e compra um carro novo. Aquele carro é novo no tempo, mas pode ser pior do que o carro anterior que você tinha. João, quando usa a palavra novo aqui, ele usa no sentido de que não é apenas novo no tempo, mas é melhor do que aquele que já foi. Ele diz assim, porque aquela terra já passou. E é uma lição maravilhosa, que o que Deus tem no futuro para você e para mim não é apenas algo novo que está chegando, é algo novo e melhor. E esse vislumbre deveria nos ajudar a tomarmos decisões hoje de mudança da nossa vida, de atitude do coração, das escolhas que fazemos, porque sabemos que aquilo que nos aguarda é melhor. Quando olhamos para o nosso futuro é certo, é seguro, é glorioso. Talvez por isso Apocalipse 1:3 traga uma promessa. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: feliz quem lê este livro, felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem. Há uma felicidade em antecipar aquilo que Deus tem preparado para nós. Se você está vivendo tempo de aflição, qualquer que seja, lembre-se que você é companheiro do apóstolo João na aflição. Mas da mesma maneira que ele viveu aquilo, ele compartilhou a sua visão conosco e nos faz companheiros dessa visão do futuro, parceiros dessa visão do futuro, pessoas que têm comunhão, não apenas na dor e na aflição, mas que têm também comunhão nas maravilhas que estão por vir. E isso deveria ser o combustível para a nossa vida hoje. Quando os primeiros ingleses deixaram a Inglaterra e eles foram em direção à Nova América, que seria o Novo Mundo, em busca de liberdade religiosa, eles embarcaram com muitos desafios pela frente no navio Mayflower. E veja, eles enfrentaram tantas dificuldades naquele oceano, naquele mar revolto, que levou 2 longos meses, com escassez de alimentação, algumas pessoas morreram durante a viagem. Foi uma situação muito difícil e desencorajadora. Mas quando foi o dia 9 de novembro de 1620, o marinheiro, conhecido como marinheiro vigia, aquele que sobe lá naquele cesto que tem no mastro, lembram? Que é conhecido como o cesto da Gávea, ou o cesto do Corvo, lá de dentro, aquele marinheiro apanhou o seu telescópio, olhou e disse: terra à vista. E essa antecipação da terra, onde eles chegariam, fez com que eles se renovassem em fé, em ânimo. Os cansados se recobraram, se levantaram, assumiram seus postos novamente, as pessoas se sentiram motivadas, até os doentes se sentiram renovados, porque eles olharam e viram que tinha uma terra boa à vista. Essa é a nossa vida hoje. Nós podemos estar num mar revolto de tribulações. Mas João, o apóstolo, é aquele que subiu nessa cesta. Ele olhou lá na frente no horizonte e disse: tem nova terra à vista, tem novo céu à vista. E eles são muito melhores do que esse que nós vivemos hoje. E porque cremos nisso, nós podemos ter a transformação de um coração renovado em esperança. Eu deixo aqui a minha oração em seu favor para que o Senhor renove o seu coração, renove a sua vida. Se você estiver por perto, venha refletir comigo sobre esse tema tão profundo e encorajador que se encontra no livro do Apocalipse, aqui na Bíblia da Serra. Se você estiver de longe, nós vamos, se Deus permitir, transmitir
ou se tiver uma igreja séria perto de você, que valorize a palavra de Deus, celebre Jesus hoje. Mas lembre-se, o seu futuro não é duvidoso, ele é certo. E o que Deus está preparando no futuro não é só novo, é novo e melhor. Deus te abençoe. Forte abraço para você, encerro aqui a nossa prosa e numa próxima nós voltamos a conversar.